Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o Renato, retornando com vocês mais uma vez no nosso canal Hora Teológica. Tudo bem com vocês? Trazendo uma dica de leitura aqui pesada, porque ela vai transitar aqui entre a teologia, entre a filosofia, principalmente aqui o período da escolástica, né, dos grandes teólogos e filósofos medievais, os filósofos dali da Idade Média. Você quer conhecer que obra é essa? Obra fantástica, então se prepare. Antes, dá aquele like, aquela curtida no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, faça parte desse projeto. Ajude a gente a divulgar nossos trabalhos, irmão. Sabendo que o YouTube tem realmente limitado nosso alcance. Então ajude a gente como, irmão? Como a gente pode ajudar? Divulgando nossos trabalhos aqui, nossos vídeos, nos seus grupos, na igreja, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, ok? Para possamos difundir nosso trabalho e alcançar várias pessoas que gostam também, que têm curiosidade de aprender mais sobre obras teológicas, sobre a teologia, sobre questões bíblicas, né? Questões difíceis de entender e até mesmo como essa obra vai apresentar também até a filosofia. E não se esqueça, acione o sininho das notificações. Você vai apertar o sininho, vai abrir as 3 abas, a primeira opção, todas você vai apertar para não perder nenhum conteúdo no canal. Lembrando também do nosso grupo que está ativado, o Hora Teológica News. Quem quiser fazer parte, não é grupo de debate, não é grupo de questões de imposição, de quem sabe mais, não tem nada de questão de debate ali não, mas é um grupo aberto, um grupo para conhecimento de lançamento, de promoções, irmãos sempre trocando figurinha ali, informações do que está chegando no mercado, promoções, lançamentos, tá? Quem quiser fazer parte, só colocar o seu nome e seu contato nesse e-mail aqui, ó, mandar para cá, vai aparecer aqui na tela, santosrsb2004@gmail.com, ok? Vamos lá, sem delongas. A obra fantástica, tá até marcando aqui algumas páginas. Essa aqui, irmãos, quem conhece? Entre a filosofia e a teologia, os futuros contingentes e a predestinação divina segundo Guilherme de Ockham. Isso aqui é do autor Carlos Eduardo de Oliveira, editora Paulus. Como sempre, a Paulus dando um banho, né, irmãos? Isso é uma obra assim fenomenal. Uma obra aqui que vai transitar um pouco sobre aquela questão no molinismo. Ele vai falar sobre questões de contingentes, predestinação, possibilidades, né, presciência divina. Vai transitar muito nessa questão e por isso a abordagem da filosofia vai trazer aqui perspectiva aristotélica e tudo mais. Aqui, ó. Liberdade, necessidade, livre-arbítrio, contingência, ciência e vontade. Um antigo debate gira em torno da conciliação desses elementos. Se o homem é livre para escolher, é possível que alguém saiba previamente o resultado de suas escolhas sem privá-lo de sua liberdade? Aristóteles defende que não. Liberdade supõe indeterminação, e a indeterminação parece implicar a impossibilidade de se saber previamente como algo se dirá. Ou seja, Aristóteles, mesmo na questão divina aqui, ele acha que se o homem tiver a sua liberdade de escolher, ele acha que ninguém tem como saber previamente o que o homem irá fazer. Aqui, ó. Justamente o contrário que defende a fé num Deus onisciente. Deus sabe exatamente como será nosso futuro e ainda assim como somos livres. Guilherme de Ockham, frade franciscano do século XIV, apresenta esse mesmo problema a partir de um dilema. O que fazer quando a opinião de Aristóteles, apesar de parecer bastante sensata, também parece contrária ao que asseveram a verdade e os teólogos? Para ele, se Aristóteles tiver razão e se a fé estiver correta na sua compreensão do conhecimento divino, estaremos diante de um novo e mais sério impasse. É possível alguma explicação que descarte a separação entre o conhecimento divino e nossa liberdade? Se não, estaremos condenados a nunca avançar nesse ponto de partida. Onisciência e liberdade são compatíveis? Ó, para quem gosta, vai transitar muito naquela questão ali do livre-arbítrio também, né? A vontade divina, determinismo, fatalismo, coisa que os calvinistas e arminianos gostam muito de debater. Então você vai ver o pensamento aqui da Idade Média. Vamos começar? Então vamos lá, irmãos. Preparei aqui um posicionamento melhor da câmera. Aqui, ó. Você tem aqui 334 páginas, tá? E como às vezes não é muito comum, e a maioria das obras, as obras da Paulus aqui vem sempre com o índice, no caso sumário aqui na parte de trás da obra. Vamos lá, você tem aqui o índice. Deixa eu ver se tem uma parte aqui, isso, mas aqui. Siglas e abreviaturas dos títulos das obras de Guilherme de Ockham. Siglas e abreviaturas dos títulos das obras de outros autores citados.
datas aproximadas e local de composição dos principais trabalhos alquimianos aqui citados. Introdução. A questão dos futuros contingentes por Guilherme de Ockham. Capítulo 1. Entre Aristóteles e a fé. Ockham e a determinação da verdade nas proposições sobre o futuro contingente. Capítulo 1. Capítulo 2, no caso. A predestinação e a ciência divina do futuro contingente sobre o tratado da predestinação de Guilherme de Ockham. Vamos dar uma olhadinha aqui. 3. Deus e os limites do conhecimento humano. Ockham e a crítica à teoria de John Duns Scoto sobre a liberdade da vontade, tratando sobre livre-arbítrio. Conclusão. Guilherme de Ockham, entre a filosofia e a teologia, algumas referências bibliográficas. Aqui. Exposição para o sobre a interpretação de Aristóteles, livro 1, Tratado sobre a predestinação e a presciência divinas e os futuros contingentes. Escritos sobre o primeiro livro das sentenças, Ordinatio. Aqui, ó, distinção 38, questão. Aí você vem aqui os argumentos igual aquelas proposições de argumento e contra-argumento, né? Que tem muito nas obras ali do Tomás de Aquino. Questões disputadas, por exemplo, tem muito isso. E tem até aquelas questões das obras separadas, né, do Tomás de Aquino, pela editora Edipo. Tem até review aqui no canal que vai tratar muito dessas questões. Levantou um argumento, contra-argumento, vem a conclusão. As questões várias. Se o mundo pode ter sido desde a eternidade por meio da potência divina. Ó, Suma de Lógica, capítulo 32. De que modo se dá a indução das proposições sobre a inerência? Aqui você vê muito que é questão filosófica, bem pesada essa parte aqui. Ó. Qualibet, questão 17. Se é preciso sustentar que a vontade seja livre para que se salve o acaso e a fortuna das coisas. Questão 4. Se Deus pode revelar a alguém a notícia evidente dos futuros contingentes. Aqui. Se as relações dos três modos são reais nas criaturas. E se a categoria quando implica uma coisa distinta das coisas absolutas. Não vou muito a fundo não, que realmente às vezes fica um pouco complicado. Então, vamos na parte aqui acho que na página 61. Eu marquei aqui algumas coisas. Não sei, eu marquei aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui o que eu marquei para vocês aqui. Tem uma situação aqui que é sobre a predestinação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uma obra bastante puxada, tá? Nem pense um novo convertido tentar pegar essa obra que não vai entender nada não, irmãos. É muito complicado, hein? Aqui, ó. Presciência e predestinação. Quem vai falar sobre predestinação e presciência, no caso, na linguagem de hoje, ou quem vai ler Calvino, bom, não compare com isso aqui não, tá? Isso aqui é filosofia pura. Aqui, ó. Passemos então aos esclarecimentos mencionados que nos permitirão compreender um pouco melhor os principais termos envolvidos no debate teológico acerca dos futuros contingentes. De início, utilizaremos como guia o título proposto para a edição crítica. Tratados da predestinação, né, e da presciência em respeito do futuro contingente, que apesar de certamente não ter sido assim atribuído ao tratado pelo próprio Ockham, ainda assim traz a palavra-chave para uma adequada compreensão da abordagem que ele faz do problema. Deixa eu ver a melhor parte aqui. Aqui, ó. Mais ou menos aquilo que a gente já conhece, né, sobre a questão da predestinação. Em Ockham, o termo predestinação também conota 3 significados: Deus, vida eterna, aquele a quem a vida eterna é dada. Ele não vai entrar naquela questão de eleição, né, se é antes das pessoas nascerem, antes da criação, se Deus predestinou. Ele não vai entrar muito nisso. A questão é que ele vai muito a fundo na situação de se a pessoa realmente salva, se ela tem a vida eterna, então ela foi predestinada. Então vai trabalhar muito mais com a questão futura do que com a situação de
antes da criação do mundo, Deus ter predestinado. E também a proposta de uma dupla consideração para o termo. Em seu significado ativo, a predestinação refere-se ao ato divino de predestinar. Em seu significado passivo, a predestinação refere-se à recepção do ato divino por parte do predestinado, ou seja, aquela pessoa que é predestinada. Em suma, Ockham entende que a predestinação não significa senão que Deus há de dar a vida eterna a alguém, seja isso considerado no que diz respeito ao ato divino de predestinar, seja no que diz respeito à recepção do ato divino por parte do predestinado. Mas, além disso, é o caráter conotativo do termo que é insistentemente destacado. Nem a predestinação ativa é alguma coisa distinta de qualquer modo de Deus ou das pessoas divinas, nem a predestinação passiva é algo absoluto ou referencial, distinto de algum modo do predestinado. Ele vai aqui trazer a sua tese, tem muita coisa aqui que você tem que ler, irmão. Aquele negócio, não adianta eu fazer essa leitura para vocês e explicar e ir mais a fundo, porque até então é complicado. Você, até para ler mesmo, você tem que ler devagarzinho e degustando devagar para conseguir entender. Aqui, deixa eu tirar aqui. Aqui vai falar sobre contingência. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Aqui, Ockham e a interpretação tradicional da presença divina. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Olha isso aqui, irmãos. O problema ganha ainda maior importância quando percebemos que a tese teológica da existência de uma verdade contingente, tal como proposta por Ockham, claramente o afasta de uma interpretação sobre o conhecimento divino dos futuros contingentes. Ou seja, ele está querendo dizer sobre futuras possibilidades. Deus conhece todas elas. Digamos um exemplo. Se você vai sair da sua casa e vai para um ponto final, ok? Aquele destino ali você pode ir por qualquer meio. Você vai de bicicleta. Isso aqui é só um exemplo. De ônibus, de metrô, qualquer meio de transporte. Deus já conhece todos os caminhos, o que vai acontecer em cada caminho de que você tomar, e cada final dele ele já conhece. Isso não quer dizer aqui que Deus já tenha estabelecido o que deva acontecer no final. Deus estabeleceu cada final para cada rota que o homem fizer. Acho que deu para entender mais ou menos isso, né? A visão aqui do Ockham. Acho que é a forma mais fácil de conseguir entender. Aqui, ó. Gente, seja semelhante àquela que afirma ser a interpretação tradicional ou boeciano-tomasiana. Questiona-se se seria de fato a interpretação de Boécio ou de Tomás de Aquino a respeito do conhecimento divino do futuro contingente, segundo a qual Deus conheceria a tudo, seja presente, passado ou futuro. Perfeito. Num presente eterno, porque Deus não olha passagem de tempo, Deus olha um todo. E, portanto, conheceria aquilo que para nós é o futuro contingente. Ou seja, Deus olha todas as possibilidades de decisões que o homem tome. Ele olha tudo. Ele não vai olhar o teu agora, você pensando em que rota tomar. Ele já sabe de antemão que caso você escolha a opção 1, opção 2 ou 3, qual você vai tomar e qual o fim de todas elas. Isso não significa que Deus esteja determinando que assim aconteça. Olha, acho que bem direto, né? Na verdade, irmão, isso aqui parece muito com a visão molinista, tá? Quem já estudou molinismo, que é uma resposta ali através da Igreja Católica na Contra-Reforma, que é uma resposta contra a Reforma Protestante através de Luís de Molina, você vai ver que realmente é a posição predominante que vai iniciar ali a visão da Igreja Católica sobre a questão das possibilidades, né? Respondendo à predestinação, à eleição ali da Reforma. Aqui, ó. E, portanto, conheceria aquilo que para nós é futuro contingente, assim como o que para nós é presente ou passado, como atemporalmente presentes para si, na formulação de Duns Scotus, que certamente foi conhecida por Ockham. Você lendo devagarzinho, você consegue compreender. Tem que ler devagar com muita paciência. Ó. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui interessante sobre a questão de contingência. Aqui, ó. Determinação contingente
e determinação necessária. Diferentemente do que apontam os comentadores citados, perante esse problema de Ockham, procurará manter tudo o que é defendido por Aristóteles, quanto que é defendido pela fé. Para isso, a saída encontrada por Ockham passa pela consideração de que, embora Deus saiba determinadamente qual lado das contradições nas proposições sobre o futuro contingente é verdadeiro, tal lado seria contingentemente verdadeiro e, portanto, estaria contingentemente determinado. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Se o homem tem várias opções de tomar cada decisão, se ele tem 8 opções para ele tomar sobre uma devida coisa, quando ele toma aquela decisão, uma delas não significa que Deus determinou que ele faça justamente aquilo. Simplesmente que Deus já conhece de antemão qual que ele vai tomar sem mesmo interferir na decisão do homem. Aqui, ó. Isto é, estaria determinado de modo que seria possível que não fosse determinado e seria possível que jamais tivesse determinado. Muito complicado, né? Você lendo assim rapidamente parece que é realmente meio complexo. Tá aí, irmãos. Uma obra que vai falar muito sobre a questão de inúmeras possibilidades, que Deus conhece todas elas. Ele não vai afirmar a questão do fatalismo, né? E que ele se trata muito ali em Agostinho, principalmente o Agostinho mais velho. Ele vai tratar muito a questão ali de Duns Scoto, a posição de Tomás de Aquino. Vai debater ali muito com a questão de Boécio, né? Filosofia pura, entra a teologia também aqui, só para explicar a questão dos futuros contingentes, né? Uma obra assim magnífica, irmãos. Quem gosta de filosofia aqui, ó, prato cheio. Mais uma vez, ó, Carlos Eduardo de Oliveira, Entre a Filosofia e a Teologia, os futuros contingentes da predestinação divina, segundo Guilherme de Ockham, editora Paulus. Lembrando que essa coleção aqui, ó, Filosofia Medieval, tá bom, irmãos? Mais uma dica para vocês aí. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.